Olá, boa noite, bem-vindos ao podcast Sebrae On. Estamos aqui com o Facundo Guerra e eu vou fazer umas perguntas para eles, não muito ali, né, gestão Sebrae, vamos brincar um pouco aqui, uma fantasia, uma ficção, Facundo. E a primeira, na sua fala ali, algo que me tocou bastante, que o Sebrae é isso, né, o nosso cliente é muito gestão, né, Facundo, a gente... o ensina, né, aquilo que ocorre ali atrás, quase um padrão mecânico, né, de vão gerir. E de fato a gente está saindo desse, né, de um Sebrae que vai ali somente, ainda tem, óbvio, né, num país igual o Brasil, de um empreendedorismo de necessidade. E a gente caminhando para algo também, você falou muito da experiência, né? De oferecer essa experiência. Esse ano, por exemplo, aqui no Espírito Santo, a gente está trabalhando turismo. Espírito Santo, eu sou mineira, mas o Espírito Santo é um lugar super pródigo, assim, de belezas naturais. E tão pouco conhecido, né? E tão pouco, super apagado. A gente tem uma região serrana, assim, de Mata Atlântica maravilhosa, um litoral, e tão pouco explorado. E aí você falou muito, né, você falou muito das experiências, de criar memória, né? Mas isso ainda é um desafio, né? Como que você chega para esse cliente e fala assim, né? O que é esse criar memórias, às vezes, nessa coisa tão padronizada? Como eu estava falando na palestra, às vezes você tem... O meu maior desafio hoje é tirar a pessoa de casa. Ou fazer com que ela escolha meu bar num lugar que tem... milhares e milhares de bares como São Paulo. São Paulo é um dos mercados mais competitivos do mundo. Sim, se você se dá bem em São Paulo, você vai se dar bem em qualquer cidade na gringa. Em Nova York você vai se dar bem, entendeu? Então, é você se colocar, você tem empatia, que é uma palavra que a gente fala muito, mas consegue executar muito pouco, de entrar na pele do teu cliente e entender o que ele vai procurar quando ele vai procurar seu produto, seu serviço. E não tem jeito melhor de eu ter empatia do que fazendo pra mim. Então eu faço pra mim. Eu faço pra mim porque também empreender, por ser uma atividade muito arriscada, o criar, quando você coloca pra fora uma ideia, quando você cria, quando você saliva, quando você perde o sono, quando você tá construindo essa história, tem uma gratificação, tem algo que é espiritual quase, de você conseguir colocar uma história pra fora, de você criar, que é uma forma de ganho. Muitos dos negócios eu não tive retorno financeiro. Sei lá, dos 25, eu devo ter tido, sei lá, provavelmente uns 20% eu não tive retorno financeiro. Mas eles foram tão importantes para mim que a partir deles eu aprendi alguma coisa nova, ou aprendi... Dá um significado, me deu um significado. Eu tive o gozo da criação, que é uma coisa muito, muito potente. O empreendedor, ele não é um artista, mas ele pode se valer das ferramentas que os artistas usam para expressar uma visão de mundo e ter essa visão de mundo ocupada depois por outras pessoas. Sim. E isso te traz uma recompensa que é espiritual. É muito louco, assim, eu sou engenheiro, eu nunca me vi como uma pessoa criativa. Pensei que a arte era feita por músico, por pintor, né? Até por arquiteto, eventualmente. Mas ao concatenar vários tipos de saberes artísticos, é meio como um diretor de cinema. Você não precisa saber sobre cenografia, você não precisa saber sobre sonoplastia, você não precisa saber sobre edição. Você tem que saber a visão que você vai entregar. E a visão que você vai entregar é aquilo que você... os melhores diretores de cinema, os autores, eles não fazem algum filme de que eles não gostem. Às vezes eles são os roteiristas, eles têm orgulho daquela história que eles estão contando. Então eu tenho essa recompensa, que é meio intangível, mas que como empreendedor foi super importante ao longo da minha vida, que mesmo os negócios que não me deram retorno financeiro, me deram algum outro tipo de retorno, seja ele político, de capital social, construíram minha reputação, me levaram a outros lugares, criaram experiência para montar o próximo negócio, ou simplesmente eu amei criar, eu tirei eles de dentro de mim. Nossa, isso é de uma beleza extraordinária. É lindo. E eu acho, mesmo, assim, eu posso estar enganada, que essa nova geração, a gente tem ali no trabalho, né, os trainees, ou os que entram como assistente, até os estagiários mesmo, eles têm essa visão do empreendedorismo, né, de talvez colocar algo de si ali. Se passa pelo dinheiro, por esse retorno, óbvio, né, que sem isso a gente não vive.
mas também, Facundo, de ter algo deles, assim, né? Tanto é que a gente vê que tem, até na carreira corporativa já tem alguns nem querem mais. E se querem, já é com já chegam umas condições, né? Mas você sabe que eu acho que, assim, uma vez que você cria, que você tem a potência de criar, porque é muito difícil você conseguir criar dentro de um emprego. Né? Você tem muito pouca latitude, os limites são muito estabelecidos. Muito padronizado. E você perde muito tempo em política e pouco no produto, no serviço. E uma vez que você consegue experimentar o gozo do artista, as pessoas não são artistas à toa. Quando você vê um artista, ele sabe que ele está fadado provavelmente a uma vida de miséria. Eu nunca vi um artista que escolheu ser artista, a não ser que você tenha um herdeiro. Mas as pessoas são artistas porque elas não conseguem ser outras coisas, porque elas têm uma necessidade de expressão que elas sabem que se elas forem ser contadoras, ou engenheiros, ou advogados, elas vão morrer em vida. E uma vez que você é empreendedor e você entende... Eu não sou um artista, mas eu entendo a potência da criação. E quando você acessa essa potência, eu te juro, é uma das coisas mais bonitas na vida. Imagina, e deixar uma marca ali, né, para os seus, né? Eu acho isso tão de uma beleza, assim, extraordinária. Porque é isso, quando eu falo de construir memória, é de uma forma algo que já viveu dentro de mim, um pedaço meu, que de alguma forma vai povoar o imaginário, os sonhos e as memórias de outras pessoas. Enquanto alguma pessoa se lembrar do Vegas, meu trabalho vai continuar existindo, entendeu? Claro, e é disso de memórias. Não sei se o Luiz lembra daquela casa aqui, o Wall Street, que tinha aqui em Vitória, na Praia do Campo. Essa casa, Facundo, ela tem, assim, vários têm a memória forte ali. Era uma boate. E aquilo não tinha nada demais, né? Eram uns DJs de toda semana, mas ali saíram casamentos, divórcios, sei lá o quê, um monte de rebentos. E me lembrei muito dela ali, né? Do tom da luz, do que tinha ali no bar, de quem frequentava, do que acontecia depois. As histórias humanas são construídas dentro desses lugares. São lugares de encontros, de separações, de dor, de alegria. É disso que a gente vive. As nossas histórias, elas são pontuadas por esses espaços, entendeu? Agora eu queria fazer uma pergunta aqui. Você perde o sono com esses negócios? Te tira o sono? Olha, eu vou te falar. Quando o negócio tá indo mal de grana, porque no final das contas é muito bonito e muito poético ficar falando sobre isso e tudo, mas o negócio tem que dar dinheiro. Quando os negócios... Eu não me importo se os negócios estão andando de lado. Ou seja, eles estão empatando. Eu começo a perder o sono se eles estão perdendo dinheiro. E isso aconteceu algumas vezes na minha vida, sei lá, 4, 5 vezes que os negócios começaram. Porque quando ele vai mal, ele pode derrubar todos os teus sucessos. Sim. Pra ganhar não tem limite, mas pra perder é infinito. Imagino. Então... Mas olha, eu não perco mais o sono não, sabia? Eu acho que eu já tô mais maduro. A gente vai perdendo, vai diminuindo, né? As noites ficam mais preciosas e poucas coisas vão abalando. E você sabe que agora eu não tenho... Eu já não me importo. Às vezes eu tenho que entender que eu errei. E tá tudo bem. Eu tenho que já não me fere mais o ego saber que eu errei, sabe? Tem uma margem de erro. Eu já fiz tantos lugares bem-sucedidos. Um erro não vai manchar minha reputação, vai me deixar mais humano. E o erro tanto na gestão quanto ali na criação, né? Nesse lugar fantasioso, fabuloso. Sabe, tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos. Não tem gestão que conserte um negócio que foi montado errado. Não tem gestão que conserte um negócio que foi montado errado. Não tem. Mas você tem uma cabeça ali cheia de processos, quadrada. Você pode ter o melhor gerenciamento contábil. Você pode ter tudo. Eu tive negócios que eram muito mal gerenciados, mas que davam muito dinheiro porque eles tinham sido montados com inovação, eles estavam resolvendo problema, eles estavam contando história, o marketing deles era bem estruturado. Agora, né? Se você montou um negócio ruim, você pode chamar o melhor administrador, você pode ser o melhor administrador do mundo. E normalmente são competências muito diferentes. É difícil encontrar um criador que seja um bom gerente, um bom administrador. Ao mesmo tempo que é difícil achar um bom administrador que tenha imaginação para construir um negócio. Eu tenho a sorte de ter... É isso que eu ia te perguntar. Simbiose com meus sócios. É um sócio? São vários. Cada negócio tem uma composição societária.
Mas uma coisa que eu tenho em comum com todos os meus sócios, eu não administro. Sou um péssimo administrador. Eu sei fazer isso. Eu sou engenheiro. Sim. Então eu sei fazer. Mas eu não quero fazer. Eu que gosto é a parte chata, pelo menos pra mim, eu acho que é a parte chata. Pra alguns então, eu tenho que encontrar gente que acha a parte divertida. Caos, assim. O problema é eu trabalhar no caos dentro de uma empresa, que às vezes não dá muito certo, e eu preciso ter um amparo ali de alguém que pense no Excel. Então, mas a parte administrativa, ela pode ser divertida. Você tem que encontrar beleza. Tem gente que encontra beleza, senão não teria contador no mundo. Sim, com certeza. Naquele resultado ali financeiro, né? Ou, assim, cuidar de pessoas. Não é, o Excel é só um reflexo. A troca com as pessoas, o treinamento, reter os melhores talentos, saber também a hora de demitir, entender quais são as métricas. Tudo isso é super importante para o negócio. Sem os meus sócios, administradores, eu não posso criar. Ter esse lugar, né? Porque o lugar da criação precisa até às vezes de um isolamento, assim. Ele precisa ser sustentado, entendeu? Então e sem um bom negócio estruturado, eles não têm o que administrar. Com certeza. Então eu tenho uma relação, simbiose uma relação simbiótica. É muito difícil você encontrar as duas competências na mesma pessoa. Muito. Fica aí essa dica, né? E outra coisa, você falando de inovação, o Sebrae, né, tem vários programas, Facundo, o Sebrae Nacional, né, agora abriu uma frente de incluir, né? Você fala muito das mulheres, as mulheres negras, os trans, né? Como esses que já estão tão ali à margem, né, chegam para essa casa, né? Eu tenho aqui um exemplo que outro dia aqui no Sebrae, aqui do lado, e tem uma colônia de pescadores. Aí eu tava chamando Uber e tal, e daí eu tinha encomendado um peixe, e ela foi lá levar um peixe, uns mariscos. Aí ela falou assim, aqui é o Sebrae. Eu falei, sim, essa casa é sua, entra, né? Vai lá, você quer fazer... Ela tava com um projeto... Mas o quanto ela estava de chinelo, né? O quanto isso ela, mulher, é difícil chegar ali, né? Num lugar ainda que é muito masculino, né? Muito aquela roupa padrão. Quiçá o trans. E aí a gente tá ali num programa voltado para esse público. Ainda muito, eu sinto que tem uma desconfiança deles, assim, não é fácil, né? Por toda a história. Né, eles estarem ali conosco, mas é uma aposta. E eu queria que você falasse disso um pouco. Eu tenho um podcast no UOL que se chama Advante CNPJ. E grande parte das pessoas que eu entrevisto são mulheres negras. Mulheres, as empreendedoras, para mim, elas são as pessoas com as quais eu mais aprendo. Claro, especialmente se elas vêm de um lugar... Especialmente elas vêm em um lugar de desfavorecimento político, sabe? Ou mesmo as mulheres trans, mas a gente tem outras camadas aqui no Brasil, né? Uma mulher trans vive em média 35 anos. É uma loucura, né? São sobreviventes. Sim. E é muito difícil você falar, empreender, apesar de que essas mulheres também empreendem, seja no território do sexo, ou seja no território do cuidado, ali, da beleza. Manicure. São empreendedores, apesar da gente não olhar isso como empreendedorismo, né? É um empreendedorismo mais de sobrevivência? Sim, é um empreendedorismo mais de sobrevivência, mas essas mulheres, elas, todos os dias, elas têm tecnologias sociais que a gente tem que olhar. Hoje, a minha maior fonte de inspiração é a periferia. Eu quero entender como que essas mulheres vendem bolo de pote, como que elas fazem distribuição de rede, que tipo de sabedoria que elas estão aplicando na hora de vender seus produtos, seus serviços. Elas conhecem os nomes dos clientes, cada cliente pelo seu nome, vendem por WhatsApp, que é um uso muito inteligente de tecnologia, sabem montar os seus carrinhos digitais. Então, o que a gente chama de empreendedorismo aqui no Brasil tem que se afastar um pouco dessa coisa, desse modelo gringo. Que aposentou. Né, ou essa coisa branca, ali, cis, hétero, que tem o Elon Musk como santo padroeiro. Sim. Entendeu? Eu olho muito mais como essa mulher negra de periferia como minha heroína. Claro. E eu não tô sendo, você tá tentando lacrar, você tá tentando... Não, a gente tem que olhar e aprender com essas tecnologias sociais. Tecnologia, ela não é técnica, ela pode ser social e ela pode ser também narrativa. Tecnologia é uma ferramenta. Tecnologia é ferramenta. Ela pode ser de inovação, ela pode ser de tecnologia, ela pode ser de rede, ela pode ser de narrativa.
tem vários tipos de tecnologia. E quando você vai olhar na escassez que você encontra numa periferia ou num bairro mais pobre, é que você vai ver emergência de tecnologia social, tecnologia política, tecnologia narrativa. Laboratório vivo ali, exatamente, né? Exatamente. Essa é algo que... E esse projeto é algo que, assim, é perpétuo aqui, né, na casa. Lá startou e é algo que a gente quer ver crescendo, né? E que precisa... Tem uma dificuldade de falar a língua, de estar ali... Então, é o grande desafio. É um grande desafio, mas é muito transformador, porque hoje em dia, sendo muito sincero, eu não acredito na transformação desse Brasil, seja pela política convencional ou seja pelas grandes corporações. Eu acredito no pequeno empreendedor, na ética do pequeno empreendedor, dos pequenos negócios que vão transformar o Brasil de dentro para fora. Eu só acredito nessa transformação, nesse Brasil do futuro que nunca chega. Eu acho que a única maneira de que ele vai chegar é através de pequenos empreendedores que têm nome. Porque você vai num negócio muito grande, de uma grande corporação, a pessoa não tem rosto. Tá com papel na bolsa, você não consegue culpabilizar ninguém se cometer algum crime ambiental, social, humano. Só que o empreendedor tem uma reputação. Eu só tô aqui hoje, depois de ter quebrado 3 vezes ao longo dos últimos 20 anos, porque eu construí uma reputação. Eu só tenho a honra de conversar aqui contigo porque eu construí uma reputação. Eu só tenho a honra de falar naquele palco aqui no Sebrae, num evento tão importante, porque eu tenho uma reputação. Então, essa minha reputação impede de que eu cometa um crime, ou que eu cometa um crime ambiental, ou que eu faça alguma besteira em nome do dinheiro rápido. Porque eu penso a longo prazo, eu não penso em curto prazo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar, uma plataforma como o Sebrae é essencial para a transformação do nosso país. Nossa, isso é muito bacana, assim, eu tô na casa há 1 ano e eu fico encantada com essa força, capilaridade, né? Chega a possibilidade de ele chegar em qualquer território. E não tem coisa assim no mundo, né? É uma coisa muito, muito brasileira, muito particular. Muito. Por isso que esse empreendedorismo brasileiro, esse empreendedorismo que a gente tem no Brasil, deveria ser referência para o mundo e não o Silicon Valley. De fora para dentro, né? Exatamente. O Facundo, anteontem, eu tive o Davi Canassa aqui do Legado das Águas. É lá que a gente tem o altar. Pois é, então nós vamos linkar isso e falar um pouco de sustentabilidade. O Davi falou da reserva, né? E um projeto assim maravilhoso de como surgiu e falou do altar. Por que o altar, né? Porque tem ali, né, algo da sustentabilidade. Por que aquele lugar, né? Eu acho que primeiro a maneira como eles enxergam essa relação entre tecnologia e natureza é muito bonita, né? Eles preservaram aquela região total. Até por causa da importância da água, eles anteveram a importância da água no nosso futuro muito antes do que as outras empresas. E ali a gente proporciona uma experiência de natureza que é muito bruta. É muito difícil você estar desconectado, imerso em natureza. Você pode estar num sítio, mas você está ali a meia hora de carro da cidade, entendeu? Do asfalto. Agora, você está no meio do Legado das Águas, é uma energia de natureza bruta, intocada, que é, assim, inacreditável. O tempo corre muito mais devagar. Eu já fiquei um final de semana, parecia que eu tinha tirado umas férias de 1 mês lá. Só por um final de semana que eu passei. O tempo escorre, sabe? Sim, é uma coisa muito... preservação absurda, né? O cuidado que eles têm com os animais, com o ecossistema todo. Então, que sorte que eu tenho de propiciar para as pessoas uma experiência de contato com a natureza mais bruta e intocada, que é raro de encontrar hoje em dia, né? Com certeza, né? Ou então tem o Legado, tem lá a Amazônia. Tem o Cerrado ali, eles também têm... Ou algo também muito além dos nossos bolsos, né? Eu acho que no Brasil a gente tem experiências maravilhosas, assim, às vezes com a natureza, mas assim, com um preço absurdo. Então... E o Legado E o Legado é perto, né? E tem algo ali da transformação do território... E é um caminho, né? Eu acho que ali é um caminho sem volta, sabe? Oxalá. É isso. Excelente. Agora você faz a finalização, agradece e tal, e acompanha mais aí com mais episódios. Dá uma chance de também falar o Instagram dele, o LinkedIn. Tá bom.
Então, eu vou agradecer, foi maravilhoso, o tempo está curto, o meu e do Facundo, né? Já é fim de noite. Espero que você conheça aqui, Facundo, esse território lindo, capixaba, que eu sou, como eu disse, eu sou mineira, fiquei encantada por isso aqui, tanto o mar quanto a serra. E coma a muqueca, por favor. E volte. Nossa, eu tô também encantado. Tô sentindo que eu vou ficar tão pouco tempo, mas eu vou voltar com a minha filha. Não, volte com ela. Vou voltar com a minha filha. Aproveitar o mar, a praia, comer bastante peixe. Vai ser delicioso. E assim, é um lugar de muita beleza. E tão perto da minha cidade, né? Eu tô até com vergonha de não conhecer Vitória. 1h30 de avião. Rapidinho. Nossa, eu tô com vergonha até. Isso, eu te agradeço, viu? Obrigado. A disponibilidade. Boa noite. Boa noite, gente.